fim. Olá, meu nome é Andresa Novaes de Souza. Estamos aqui para defender o nosso trabalho de conclusão de curso com o seguinte tema: os heterossemânticos na aprendizagem de língua espanhola, uma análise da coleção Saludos. Queremos agradecer à banca examinadora, em nome da nossa orientadora, Ana Célia Santos dos Anjos. Bem, nosso trabalho foi dividido em 3 capítulos. O primeiro, faremos um breve histórico da língua espanhola no Brasil e semelhanças com a língua portuguesa. Já no segundo capítulo, trataremos dos heterossemânticos, elementos facilitadores e dificultadores na aquisição da língua espanhola. E no terceiro capítulo, faremos uma análise de dados. Tivemos como objetivos geral analisar algumas estruturas lexicais entre língua materna, de agora em diante, e de língua estrangeira, de agora em diante, LE, desmistificando a ideia de verossimilhança. E com objetivos específicos, listar um panorama de palavras heterossemânticas a fim de fazer breves análises, identificar em quais níveis da aprendizagem os heterossemânticos facilitam e dificultam na aquisição de línguas próximas, verificar como os heterossemânticos ora facilitam, ora dificultam no processo da interlíngua. A metodologia deste trabalho é a da investigação bibliográfica comparativa, que consiste na coleta de dados e informações de cunho científico, realizando contrastes entre os objetos de estudo, instruindo ou completando a linha de pesquisa, somando novos conhecimentos aos pesquisadores e àqueles que por essa temática se interessaram. Bem, darei seguimento ao primeiro capítulo, o ensino da língua espanhola no Brasil. 1942, a primeira legislação educacional que contempla a língua espanhola. A primeira legislação educacional que obteve, que contemplou o ensino da língua espanhola como disciplina obrigatória foi a Reforma Capanema, isso ainda na era Vargas. De lá para cá, vários projetos transitaram na Câmara e no Senado para que o ensino da língua vigorasse em nosso país. A Reforma Capanema, assim como outras, não obteve sucesso e, como consequência, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases, excluiu essa obrigatoriedade do ensino fundamental e médio, deixando assim o Estado responsável pela sua inserção anônima. No entanto, a língua inglesa ganhou espaço devido à influência econômica dos Estados Unidos. Diante da situação que estava no país, algumas secretarias educacionais de alguns estados tomaram a iniciativa de criar os primeiros centros linguísticos, os primeiros centros de língua estrangeira, o que expandiu a língua espanhola no país. Porém, o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, foi um dos acordos socioeconômicos e comerciais que mais contribuiu para a introdução do espanhol no ensino das escolas brasileiras. Diante da importância do espanhol no cenário mundial, onde é a segunda língua mais usada nesse quesito para negócios, é que em 2005 a Lei 11.161, conhecida como Lei do Espanhol, foi sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e assinada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad. E hoje, embora amparada por lei muitos anos depois, o ensino do espanhol não é oferecido por muitas escolas, devido à falta de material didático e também falta de profissionais qualificados na área. O que podemos perceber é que a introdução da língua espanhola no Brasil ocorreu principalmente pela questão econômica e não pela questão cultural como deveria. Dando seguimento à semelhança entre a língua portuguesa e espanhola. A semelhança entre essas duas línguas começa na sua origem, pois ambas vieram do latim vulgar, são consideradas línguas irmãs e possuem o
mesmo tronco linguístico, mas a sua principal característica está no léxico, com 85% das palavras tendo a mesma origem, o que permite que os alunos tenham mais facilidades do que dificuldades no início da aprendizagem, que já podem ser usadas até no primeiro dia de aula entre aluno e professor. Porém, essa facilidade enganosa leva o aluno ao estacionamento da interlíngua, ocorrendo o que chamamos de fossilização, que é o aluno deixa de aprender por acreditar que enquanto a compreensão da língua enquanto comunicação o torna um falante de espanhol. Mas, para a aprendizagem de uma língua tão próxima quanto o espanhol aconteça, é necessário que elimine a ideia de que são línguas idênticas, dando assim importância à compreensão dos heterossemânticos na aquisição da língua espanhola. Agora, nosso colega Yurismar dará seguimento. Bem, me chamo Yurismar Oliveira dos Santos, darei seguimento ao nosso trabalho de pesquisa e vamos então ao capítulo 12, onde nós temos os heterossemânticos em si. Bem, antes de abordar esse trabalho e essa citação de Carla Alexandra Fernandes, vale ressaltar e compreender o que são os heterossemânticos. Bem, os heterossemânticos nada mais são do que grupos de palavras que possuem a mesma grafia, por vezes o mesmo som, contudo significados distintos, ou seja, os significados se diferem. Agora, partindo para esse trabalho de Carla Alexandra Fernandes, um trabalho feito em 2013, é uma pesquisa dissertativa, onde ela traz para a gente que essa primeira expressão, falsos amigos, surgiu no livro Les Faux Amis, de Maxime Tolstoy e Gilles de Rocny, em 1928, dois linguistas franceses. Agora, para uma melhor compreensão, heterossemânticos, falsos amigos, falsos cognatos, o que vem a ser? Se encaixa uma mesma temática? Sim. Por mais que existam nomenclaturas diferentes, os termos são sinônimos, condizem com a mesma essência. Palavras com significados diferentes. Ainda abordando essa questão dos heterossemânticos, vale ressaltar que, como a colega disse anteriormente, são palavras que, por existirem em um determinado grau de verossimilhança entre língua portuguesa e espanhola, há essas questões de fossilização que veremos mais adiante. Agora, quando se fala de heterossemântico, se fala também da questão lexical, né? E o próximo subtema do capítulo 2 são as estruturas lexicais e heterossemânticos. E dentro desse contexto, há um estudo de Stefan Hickman, um estudo feito em 1965. Hickman, que é um linguista muito conhecido, ele é americano muito conhecido, ele fez um trabalho, um estudo, onde ele reuniu milhares de palavras entre língua portuguesa e língua espanhola para elaborar um estudo. Dentro desse estudo, ele percebeu que 90% dos cognatos eram homossemânticos, 60% dos cognatos eram idênticos, já 35% eram cognatos facilmente reconhecidos. E como se dá esse reconhecimento? Bem, uma inclusão ou exclusão de letra dentro de um signo dá a entender, em língua portuguesa e espanhola, uma aproximação ou um distanciamento do signo e seu significado. Volta lá, por favor, colega. Dentro dessa questão ainda do léxico, nós temos Wilson Leffa, doutor Wilson Leffa, doutor em linguística. E Wilson Leffa fez um trabalho também que vale a pena ser abordado, é necessário nesse estudo, onde ele diz que o léxico é tão ou mais importante do que a morfologia, a sintaxe e a pragmática. Porque é através do léxico que o idioma ele é identificado, que o idioma ele é reconhecido. Bem, para isso nós podemos ter como exemplo, se eu digo aqui, the table, se eu estou falando da língua inglesa por conta da questão lexical. Se eu falo aqui the boys, eu sei que eu estou falando ainda da língua inglesa. Ou seja, o léxico
é o fundamento de qualquer idioma, como diz Gilson Leffler. Outro ponto importante na questão ainda dos heterossemânticos é a questão da grafia. Um falante de língua portuguesa e um falante de língua espanhola, eles entendem ambas as línguas mediante a questão gráfica. Contudo, na questão sonora, as línguas já se diferem. A sonoridade já dá esse distanciamento linguístico. Por favor. Quando se fala no trabalho com os heterossemânticos, nós remetemos também à questão da interlíngua, como disse a colega anteriormente. Então, nós trabalhamos nesse capítulo a interlíngua e os heterossemânticos no processo de aprendizagem. E, de acordo com Moisés Serapião Silveira, ele é graduado em língua portuguesa e espanhola e é mestre em docência. Ele diz o seguinte, é um trabalho feito em 2007. O termo interlíngua refere-se, portanto, ao sistema linguístico não nativo, ou seja, a língua dialeto, por meio da qual o aprendiz de uma língua estrangeira se comunica e não se refere nem à sua LM, tampouco à LE a ser aprendida. Ou seja, a interlíngua é o processo, é o caminho. E a interlíngua, ela funciona positivamente ou não quando ocorrem os empréstimos linguísticos. E tais empréstimos só também ocorrem em línguas próximas, línguas oriundas do mesmo tronco linguístico, como já foi dito aqui nesse trabalho de pesquisa. E entre o português e o espanhol há essa similitude de origem linguística. Vale salientar que a interlíngua é apenas um caminho. Quando o aprendiz iniciante ele acomoda-se, acredita que essa aprendizagem é significativa para a sua comunicação, que ele consegue comunicar-se usando o portunhol, ocorre sim a fossilização, a cristalização da aprendizagem e não há nenhuma progressão quanto a mais estudos da LE. Ele estaciona a sua aprendizagem. E para melhor compreensão, há esse gráfico que o grupo criou, LM e L, que quer dizer com a interlíngua, e LE, que, como eu disse anteriormente, é processo, é o caminho. Agora a colega Patrícia dará seguimento ao trabalho. Muito obrigado. Olá, me chamo Patrícia Fernanda José Silva e vou falar sobre a análise de dados, ao qual foi feita a nossa pesquisa. Então, decidimos abordar a obra de Ivan Martins, Coleção Saludos, com o subtema Algo Mais, onde lá algumas atividades vieram confirmar tudo o que foi exposto aqui, na pesquisa. Analisamos uma coleção do 7º ano. Ivan Rodrigues Martins é doutor em letras pela Universidade de São Paulo, mais conhecida como USP, e é o autor da coleção Saludos, que tem por objetivo aliar o estudo comunicativo e linguístico da língua aos aprendizados das manifestações culturais dos povos que o falam. Ele ainda expõe, na pesquisa, que os idiomas que chegam ao nível de similitude, como o português e espanhol, necessitam de um estudo acerca, principalmente de suas estruturas lexicais, pois a ideia de equidade aparece em todo momento. O aluno, quanto ele mais vai aprendendo, mais ele vai comparar. O que ele quer dizer? Que essas línguas que são muito parecidas, elas precisam de um estudo mais aprofundado de suas estruturas de palavras, pois a ideia de igualdade aparece a todo momento. Então, ele também diz que os idiomas, eles são únicos e suas regras também. Então, devemos desmembrar essa ideia de que português e espanhol são línguas irmãs, línguas parecidas, e procurá-las aprender de acordo com suas regras e com suas particularidades. Ele também expõe que os heterossemânticos são elementos dificultadores para o aprendiz, que permanece mesmo nos níveis mais avançados da aprendizagem com a ideia de equidade. Lembrando que os heterossemânticos são
tanto dificultadores quanto facilitadores para o aprendiz, né? Então eu vou explicar aqui algumas atividades, né, que nós pesquisamos, que vem comprovar essa ideia de equidade, né, de semelhança. Aí a primeira palavra é apelido. Apelido é uma palavra que a gente usa, né, para não ter que falar o nome da pessoa toda. Apechito em espanhol. Só que em espanhol, apelido significa o quê? O sobrenome da pessoa. Então a palavra é parecida, o som é parecido, mas o significado é totalmente diferente. Cachorro em espanhol, cachorro em português. Cachorro é um animal doméstico, né, que a gente cria em casa. Já em espanhol significa o quê? Filhote. Então a palavra é parecida, mas o significado é totalmente diferente. Elas vêm do mesmo tronco linguístico. Então por isso um aprendiz inicial, ele tende a confundir, né? Aí aqui essas frases. Quero um cachorro de gato branco. Para um aprendiz iniciante de língua espanhola, ele vai querer traduzir ao pé da letra. Só que vai ficar sem sentido. Quero um cachorro de gato branco. Essa frase ficou totalmente sem sentido. Aí vamos lá nos atentar qual o significado da palavra. Quero um filhote de gato branco. Porque a semelhança é muito forte, é muito parecido. Por isso o aprendiz tende a confundir. Tenho que borrar estes errores. Borrar o que, gente, em português? É fazer um borrão, né? Borrar tudo. Já em espanhol significa o quê? Apagar. Então a palavra é parecida, mas o significado é totalmente diferente. Então, prosseguindo aqui, essa pesquisa que a gente fez, esse estudo, levantou a questão dos erros semânticos entre a língua portuguesa e espanhola, e nesse estudo, nessa pesquisa que a gente fez, foi evidenciado que existem entendimentos errôneos que levam o aprendiz na zona de comparação generalizada. Então, sentimos falta, né, na pesquisa, assim, de um aprofundamento maior por parte do autor na questão dos heterossemânticos, porque a coleção era de 4 volumes e a temática dos heterossemânticos havia mais de um volume. Então a gente cremos, né, que poderia ser contínua, mas mesmo assim João Martins não deixou os heterossemânticos passar despercebido em sua obra. Finalizo aqui lembrando mais uma vez que devemos esquecer essa ideia de que português e espanhol são línguas irmãs e procurá-las aprender de acordo com suas regras. E heterossemântico é tudo isso que a gente disse aqui, gente. São palavras de grafia e semelhança parecido, mas porém com significado diferente. Aqui estão as referências a qual nós pesquisamos, fizemos essa pesquisa. E muito obrigada.